Você sabia que ter os seios muito grandes pode atrapalhar vários aspectos da sua vida, inclusive o seu crescimento? Eu vou explicar tudo sobre essa condição chamada gigantomastia e o tratamento que nós temos hoje depois da vinheta. Essa é uma condição que acontece quando a mama cresce demais. Lá no início, na puberdade, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí a paciente no início está muito bem, está feliz, está com aquela mama maior, maior do que as amiguinhas, lá nos 13, 14, até 16 anos de idade. Porém, ela acaba crescendo muito mais do que deveria. E aí, quando isso acontece, ela leva a um peso excessivo que prejudica a coluna, pode dar hérnia de disco, por conta do peso que carrega no sutiã. Essa é uma cirurgia que deve ser feita o quanto antes, porque todo esse processo que eu estou te falando, de peso na coluna, dificuldade de atividade, acaba atrapalhando demais a evolução dessa pessoa, porque ela não consegue nem crescer, não consegue emagrecer, tudo prejudica-se por conta dessa mama. E é por isso que essa é uma das exceções na cirurgia plástica na hora de operar, porque nós conseguimos operar essa paciente desde muito mais jovem do que a maioria das outras cirurgias. Como eu falei, a puberdade ela vai estar ali dos 13 aos 16 anos e aí com 14 anos a gente já consegue começar a fazer essa cirurgia. Não é ainda a data ideal é lá para os 16, porque a gente tem certeza que não vai crescer mais. Mas tem muita paciente com 14 a mama está tão grande que ela não consegue viver normalmente com aquela mama. Realmente prejudica, sem falar em vários outros problemas na escola, como o bullying, que é uma coisa muito presente hoje em dia. Por isso que essas são pacientes que precisam ser buscadas pelos pais. Você tem que observar, porque muitas vezes elas nem sabem que podem fazer essa cirurgia. Hoje nós temos uma cirurgia muito bacana, com uma recuperação muito tranquila, que é a redução mamária. Hoje nós temos técnicas tão modernas que a gente não precisa nem mais daquela cicatriz grandona que vai de um lado para o outro. Nós conseguimos fazer essa redução com o que chamamos de cicatriz em L. É uma cicatriz que não vem para o decote. Então qualquer roupa que a paciente usar, ela vai ficar livre, não vai ter que se preocupar em tapar nenhum tipo de cicatriz. Nós retiramos o máximo de volume possível, usamos um pouco do volume que nós tiramos, mais a parte da gordura e tal, para colocar um pouquinho aqui no decote, um pouco na musculatura, para dar um volume só na região que a gente quer, que é nessa parte superior, para dar um decote mais bonito, um decote mais compatível, mas zeramos tudo que dá. Muitas vezes nós tiramos tanto peso que muda até o ponto de equilíbrio dessa paciente, como já aconteceu no caso de uma paciente que a gente tirou 7 quilos, 3,5 kg de cada lado. E aí, quando ela levantou a primeira vez, ela se desequilibrou, porque o corpo estava tão acostumado a andar de uma certa forma que ela teve que mudar a forma que andava. Antes ela compensava com a coluna e agora não precisava mais. Então é uma mudança instantânea, é um alívio muito grande que a cirurgia dá, e um pós-operatório muito tranquilo, precisando separar só ali em torno de 7 a 14 dias da sua vida para realizar esse procedimento. Agora falando de um outro tema dessa cirurgia, que são as complicações possíveis. Porque todo procedimento que você faz, não adianta você só saber da parte boa, você tem que saber o que você esperar e o que pode acontecer. Em geral, na cirurgia plástica, nós temos 3 complicações bem comuns para qualquer tipo de procedimento, que são hematoma, seroma e infecção de ferida. Quando eu digo comum, nós estamos falando de 3%, não é tão comum assim, mas em geral a gente pode considerar que a gente vê volta e meia no consultório. A grande maioria delas você consegue evitar fazendo um pós-operatório certinho. Se você fizer tudo que o seu médico mandou, se você cuidar, tomar cuidado com o curativo, não fizer nenhum esforço nesse pós-operatório, você não vai ter que se preocupar. Porque essas mesmo que eu acabei de falar, elas costumam acontecer por conta de um esforço. O hematoma é um sangramento que aconteceu por você ter feito um movimento brusco. O seroma é um esforço contínuo que pode acumular algum tipo de líquido lá dentro da sua mama. E a infecção de ferida, você pode ter ou aberto sem querer, feito um movimento brusco que abriu um pontinho. Existem complicações diferentes, que são mais raras, mas que são específicas de procedimento. E na redução de mama, a complicação específica do procedimento é o que chamamos de perda ou necrose de areola. Então eu vou explicar exatamente o que é isso. Primeiro, não precisa se assustar, isso é muito raro, mas quando a paciente vai reduzir a mama, nós precisamos elevar essa areola junto.
E o sangue que chega para nutrir essa areola, ele vai ter que ser levantado, aqueles vasos sanguíneos, e eles ficam um pouco dobrados por conta disso, para trazer eles para a posição. Eles são vasos sanguíneos compridos que a gente deu uma encurtada. Se a paciente não tiver uma vascularização muito boa naquela areola, ela pode sim ter um prejuízo dessa região, e isso leva a uma perda de uma parte ou toda a areola. Isso é algo que a gente tenta cuidar antes para evitar, a gente prepara no pré-operatório essa paciente para que isso não aconteça e fazemos tratamentos de pós-operatório também para tratar. Felizmente, isso acaba sendo bem raro com as tecnologias atuais. Se usar tudo que nós temos e fizer tudo da forma certinha, aí eu diria que chega a quase zero o risco desse tipo de complicação. Então, pessoal, eu quero saber se vocês conhecem algum caso como esse. Se você conhecer, compartilhe esse vídeo, vai ajudar muito a saber que existe uma técnica nova, uma técnica moderna para esse tipo de paciente. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e coloca todas as dúvidas aqui embaixo que eu vou responder uma a uma. Até o próximo.